Olá a todos, nós estamos aqui hoje reunidos para falar com vocês sobre uma grande novidade, um curso que a gente gravou sobre métodos de ensino de homeschooling. E a gente decidiu fazer esse lançamento, fazer esse curso, para que você se sinta mais seguro ao aplicar o homeschooling com seus filhos. A gente reuniu grandes profissionais para falar de vários métodos que são muito importantes, os principais métodos utilizados pelos homeschoolers do mundo inteiro. Tá? A gente reuniu vários métodos, até métodos que a gente não gosta muito, para que você realmente tenha um leque bem amplo de opções e saiba de cada método o que ele vai gerar no seu filho. A nossa ideia é que você possa, conhecendo melhor os métodos, optar pelo melhor método para o seu filho. Então, nós reunimos bons profissionais. A gente vai apresentar para vocês agora aqui ao longo desse podcast quais são, né? E aí vocês vão perceber que essa dificuldade da insegurança de saber o que você está dando para o seu filho como método ou mesmo o que você está contratando de um profissional vai gerar ao longo prazo no seu filho. Qual é o ser humano que cada método de ensino busca formar? São mais de 10 métodos que nós vamos mostrar-os um a um aqui, para que você se sinta seguro na hora de optar o que é o melhor para o seu filho e para a sua família. Eu estou aqui com a Jerusa, minha esposa, e a Catiane. A Catiane, inclusive, ela gravou uma das aulas do curso, né? Ela é mãe homeschooler já há mais de 12 anos e ela vai falar sobre o método que ela aplica. Todos os métodos vão ter professores dando aula que são especialistas e aplicam esse método. Então, você vai ver que em cada aula vai parecer que aquele é o melhor método, porque é o método que o professor aplica e o método que o professor defende. Com isso, você vai conseguir ter uma visão bem mais ampla sobre cada método. E com essa visão mais ampla, poder colher os melhores frutos de cada método e optar por um ou por mais de um para aplicar com seu filho. Então, como eu estava dizendo, a Catiane é mãe educadora já há 12 anos e ela vai falar, né, no curso, ela tem a aula gravada dela sobre o método de Charlotte Mason. É isso, Catiane? Isso, Charlotte Mason. Então, a ideia aqui, Márcio, também é que não seja só mais uma live ou mais uma aula, mas que faça diferença mesmo na vida dos pais, né? Que essa nossa conversa possa até iluminá-los, né? Para essa escolha, para essa jornada. Tem muita gente que eu vejo que começa o homeschooling agora e não está sabendo o que fazer, né? Não está sem norte, não consegue ter uma linha condutora. Então, o método, ele nada mais é do que isso, uma linha condutora, um passo a passo, para que a gente saiba ou esteja mais seguro da onde quer chegar, para onde está indo, né? Então, na minha casa, fazem mais de 12 anos já que eu aplico o homeschooling com os meus filhos. E na minha casa é muito forte essa tendência da educação clássica pelo método da Charlotte Mason. Então, lá, quando a Sara tinha os seus 4 anos, eu tinha que escolher uma escola para matricular ela. E quando eu fui visitar as escolas, eu não gostei do que eu vi. Aí, também nós não tínhamos condições de colocá-la numa escola que fosse um pouco melhor. Então, nós decidimos começar a ensinar ela em casa. Com 4 anos, naquela época, não era obrigatória a matrícula. Então, eu estava bem tranquila até os 6 anos dela. E depois, como eu vi que começou a dar certo, como eu vi que a coisa fluiu para ela, né? Eu ganhei um gás e continuei. Só que naquela época, Márcio, não era como é hoje. Hoje em dia, a gente tem muitos materiais, graças a Deus, muitos professores disponíveis, né? Muita informação na internet. Naquela época nós não tínhamos nada. Então eu comprei uma cartilha do método fônico e apliquei em casa. E ela se saiu muito bem. Só que
a minha filha, a minha segunda filha, a Maria Cecília, que acompanhava ela e eu achava que ia ser muito fácil, quando eu fui aplicar, não dava. Não conseguia pegar, não dava certo aquilo. Então eu comecei a estudar métodos, vários métodos, para tentar ver o que se encaixava na minha família, né? E o da Charlotte foi uma coisa assim mais leve que conseguiu se encaixar lá em casa. Então, eu acho que é muito válido esse estudo dos métodos para a gente poder decidir o caminho a seguir, porque os nossos filhos não são iguais. E não dá para mim pensar que aquilo que eu aplico para um filho, eu vou conseguir aplicar para todos, né? Ou então que eu pegue e escolha um método porque eu acho bonito, porque deu certo com outra pessoa e traga para minha família e queira que a minha família se adapte ao método. Isso é besteira, né? Bom, bem-vindo a todos do Usaura. Esse bate-papo aqui é bem informal, é para despertar o interesse e a vontade de todos acolherem essa reunião que a gente fez de profissionais extremamente qualificados, que dedicaram a sua vida à educação, e o Brasil tem, graças a Deus, pessoas muito honestas que desejam ajudar no crescimento. Acho que é um movimento contrário a toda a ideologização das escolas e da educação no Brasil. Parece que surgiu um movimento contrário de pessoas que realmente colocaram o melhor, né? E quando nós começamos a investir pessoalmente na educação dos filhos, eu imaginava, eu sempre fui uma criança muito curiosa e com quase 50 anos, então na época eu não tinha acesso a livros, enciclopédias e como hoje tem o Google, enfim, a outras pessoas que tinham conhecimento. Eu não tinha onde tirar minhas dúvidas. E matar essa curiosidade de uma criança é um crime. E quando eu vi que meus filhos tinham essa curiosidade, esse impulso de aprender, de tirar dúvidas, se perguntavam as coisas mais simples: por que um prédio fica em pé e não cai? Por que a lagarta vira borboleta? E tudo isso faz parte de um universo, né, que é a educação, que precisa ser acolhido, estimulado e organizado. Não vai acontecer de uma maneira orgânica, simplesmente, como é o crescimento de uma planta. A criança ela não vai crescer e se tornar educada se deixar ela solta. Precisa de uma guia, né? E no início também, para nós, assumir em primeira mão a educação dos nossos filhos e pensar o que nós buscávamos com isso, também foi um grande desafio. Eu lembro que na questão da história, por exemplo, nós temos o professor Edmilson Cruz, que é professor deles. Hoje eles fazem os cursos dele para aprender história e são como que autodidatas, porque o professor tem as aulas gravadas, tem o material, mas eles é que estudam e amam, estudam todos os dias, por exemplo, né? Ainda não existia na época o trabalho dele e eu pensava, eu não quero que eles aprendam história como eu quero que eles vão nos documentos, nas fontes originais, que eles leiam lá o diário, né, do Camões, das navegações, né, que leiam como foi a experiência daquele ser, se encontrem com aquela pessoa, aquele ser humano lá, do Colombo, né, do Cristóvão Colombo e dos navegadores, e que eles, pensando nas navegações, pensem na geografia, pensem que distância tinha de Portugal até o Brasil, pensem como era um índio participar de uma missa, né, como foi esse contato, será que é como estamos nos contando? E eu tinha esse sonho, e depois, com o tempo, isso foi se realizando. Mas é muito importante que a gente dê uma pausa nesse processo de educação dos filhos, que a família faça uma pausa e avalie aonde estamos e aonde queremos chegar, né? E ter profissionais de confiança como esses que estão nesse curso, que apoiaram a Domus Aurea e aceitaram esse desafio, é uma graça muito grande. É um presente, é um dom, né? É próprio do ideal da unidade, né?
Isso, nós não estamos falando de questões financeiras aqui. Nós estamos falando de colaboração para o ideal comum, que é gerar seres humanos valiosos, com valores profundos, pessoas que estejam comprometidas com tornar esse mundo melhor. No fundo, né, no início, a educação domiciliar, ela é uma busca, eu pelo menos tinha muita preocupação com a questão teórica, com a questão, será que eles iam conseguir se alfabetizar, como a Kátia falou, né? Será que cada filho é diferente, um não quer fazer o exercício lá da caligrafia, o outro... Mas depois eu vi que isso é de menos. Uma criança que é amada, educada e tem bons exemplos, ela não vai ser uma ignorante. Dificilmente isso vai acontecer. Tendo livros em casa, tendo boa orientação, ela vai buscar informação e ela vai. Só que para que ela tenha uma estrutura sólida de educação, é preciso um método. Não dá para deixar solto assim, para ela ir escolhendo, porque o ser humano ele tende a fazer o que é mais fácil, o que é mais prazeroso. Então, aproveitando, eu queria conceituar o que é método. Por quê? O nome do curso é Métodos, o nome de cada aula é método, então método moderno, método Hugo de São Vitor. Cada uma das aulas gravadas que a gente vai apresentar nesse curso, que você vai poder usufruir nesse curso, tem o nome de método. Tá? Método é um processo que busca chegar a um fim. A educação necessita de um método. É impossível se educar sem um método. E existem vários métodos. A gente pode pegar e criar o nosso próprio método, mas é muito difícil, a gente vai se sentir inseguro, né? Como a Jerusa falou, de um tempo para cá, nós adultos começamos a nos educar, a gente começou a se educar melhor graças à internet, graças a várias ações de filósofos, né? Como Olavo de Carvalho, como o próprio Brasil Paralelo, como tantos influencers aí que, no padre Paulo Ricardo, passaram a trazer para nós uma cultura que a gente não teve na década de 70 e 80, que foi aplicado em nós um método muito positivista, certo? Então, o método, que é um processo de chegar a um determinado ponto, que é uma criança educada, bebia na fonte positivista, que era o quê? Ordem, progresso, pessoas bem-sucedidas com um bom diploma, certo? E depois dos 40 anos, lá em casa, né, a gente começou a despertar para uma cultura que nos foi subtraída. Então, é muito importante que a gente veja os métodos como algo que vai gerar um produto. É difícil falar assim como o filho como um produto, né? Mas ele vai entrando em um método, ser educado com nuances que vão levá-los a ter determinadas ações, valores, né, e comportamentos. Por exemplo, um método que coloca sempre a opinião da criança antes dela ter conhecimento suficiente a se posicionar, ter sua opinião, vai com certeza criar um relativista, concorda? Por quê? Porque primeiro o mais importante é qual é a tua opinião e depois qual é a verdade. O que toda a filosofia, toda a tecnologia, né, toda a história nos demonstrou. Primeiro, qual é a tua opinião? É um método manipulador que vai gerar um relativista. Então, o que nós queremos como Domus Aurea? Que você tenha opção e conhecimento para saber o que aplicar. Então, cada método busca não te ensinar a fazer o método, porque isso é uma coisa que se amplia depois, mas te ajuda a perceber qual vai ser o produto final desse método. Como vai ser o meu filho? Quais vão ser os seus valores? O que ele vai colocar em primeiro lugar? O diploma, a carreira, a fama, a família, os valores cristãos. Nós da Domus Aurea acreditamos muito que o mais importante é a pessoa ter os valores cristãos, as virtudes. Porque todo o resto se busca. Nós buscamos com 40 anos.
a partir dos 40 anos. Né? Mas os nossos filhos podem ter essa graça de começar isso muito antes. E tem acontecido na nossa família. E a gente passou por essas dores. De, ok, a gente sabe que o homeschooling é o melhor. A gente sabe que a gente precisa aplicar o homeschooling. Mas a gente ficou em dúvida, certo? Todos nós ficamos em dúvida. Como fazer isso? No curso você vai ter vários comos. E aí, sabendo o seu porquê, você vai escolher. O seu pra quê e o porquê você vai escolher sabendo como o curso educa. Como o método educa. Universitários talvez proporcionem contato com especialistas assim. Uma visão tão ampla, eu acho que teria que fazer uma faculdade inteira. O professor Marcos Boeira é professor da Universidade Federal e eu sei que ele trabalha lá como uma missão para que ele possa inspirar os alunos. Ele faz parte de um grupo talvez de 5% de professores que pensem assim. Tenho essa visão de ser humano, ou um ser humano não como um objeto ou como parte de uma ideologia, mas realmente como um ser de uma altíssima dignidade. E ele é um pesquisador, seguidamente está na Europa, buscando nas fontes, nos documentos originais, a riqueza que tem na nossa história, que tem na arte, na literatura. Então, que de certo modo, alguém cortou esse fio da tradição. Alguém disse que o que é antigo é velho, é ruim, né? Então, eu não sei o que a Kátia pensa. E outra coisa que foi um desafio para mim, pelo menos, era primeiro achar que eu tinha que reproduzir em casa uma escola com o BNCC nas minhas costas, né? E a outra que eu tinha que fazer ser igual a outras famílias, pessoas que talvez intelectualmente eram muito superiores a mim. Porque eu fui ler o primeiro livro quando eu entrei no curso de Direito. Infelizmente, eu acho que eu li só gibi quando eu era pequena. E não que eu não tivesse interesse, eu não tinha oportunidade mesmo. E então eu tive que correr atrás e fiquei com essa sensação de não saber e de não ter autorização para ter opinião, para atuar em realidade, né? E apesar de que eu tinha uma boa intuição do que era certo e do que era errado. E foi tendo contato com esses professores, né, professor Clístenes, quando eu fui no primeiro curso de artes liberais, congresso, né, de artes liberais. Meu Deus, realmente foi libertador para mim tudo, né? Eu e a Kátia fomos juntas, né? A Kátia vai contar. Conta aí, Kátia, como é que foi o choque? Não, a gente se acha formiguinha, né? Num mundo muito maior, assim. Mas, então, o que a gente reuniu nesse curso, Jerusa, eu acho que nenhum curso universitário reúne. Vários métodos, né? Inclusive filosofia de cada um. Então, a visão de pessoa, a visão por trás do método, né? Porque às vezes a gente aplica um método, como o Márcio disse, e a gente não se atenta ao que o método está trazendo para a criança, né? E nesse curso você vai ter essa visão de cada um deles, a gente procurou fazer isso, então que tem essa filosofia por trás, onde a gente entende a visão que é o professor, o que é o professor para o método, o que é a criança para o método. Então, cada criança, a gente entende que é uma criança única, que deve ser ensinada integralmente, né? E também não é igual a nenhuma outra. Por isso, quando eu comecei, se eu tivesse um curso desses, como ia ter me poupado? Né? Então, a gente tem, tu já citou o Edmilson, a gente tem a Jéssica também, a Jéssica Cruz, falando de pré-alfabetização. Né? Então, quem está começando, que tem filho pequeno, não sabe por onde ir, a Jéssica, ela deu uma aula de pré-alfabetização. Nós temos o curso da Catherine Lecuyer, eu falei certo? Uhum. Lecuyer. Aquele Educada à Realidade, que é um livro incrível, né? Falando do método Montessori, educar na curiosidade. Não é na curiosidade. Em realidade, ela tem uma série de livros, acho que foram traduzidos
mais de 60, não sei agora, mas é impressionante o alcance que ela teve mundial e como ela impactou a educação no mundo. E ela aceitou e cedeu as aulas sobre Montessori. Eu acho que Montessori é algo que tem muito a enriquecer. Não é um método puro. Tudo que a gente vai trazer que é humano tem as suas falhas. O material da Montessori é maravilhoso. O material é maravilhoso para a criança aprender, realmente, né? Porque na primeira fase, ali na primeira infância, tudo tem que ser muito concreto, né? A criança não vai alcançar o abstrato. Então, o método da Montessori, ele é essa ferramenta que a gente usa. E ela traz também a filosofia por trás, que nem eu disse, né, do método, para quem gosta, né? E eu acho importante isso, Kati, porque quando a gente pensa numa criança escolarizada, um método que a gente não sabe bem o porquê, né, é aplicado para todas as crianças do Brasil. E nós, homeschoolers, acreditamos que deve existir um método para cada criança. Mesmo dentro da mesma família, pode-se aplicar métodos diferentes. Inclusive um mix de métodos. Exato. Só que o que ocorre hoje? A gente assiste um influencer, né, um filósofo, alguém muito gabaritado falando, e ele diz que Montessori é muito ruim. Aí a gente foge longe de Montessori. Aí começa a aplicar um outro método, aí alguém vai lá e diz, esse método é muito ruim, outro. Aí a gente foge desse método. E no final das contas, a gente acaba não tomando uma decisão, por quê? Por não abrir, assim, o leque, né? Não olhar todas as possibilidades. E o principal, o porquê que é bom e o porquê que é ruim. No que esse método é bom, no que esse método é ruim. Então, quem tem um menino, sabe que eles são mais agitados, sabe que eles são mais curiosos, sabe que eles trocam qualquer minuto de atenção num livro por uma brincadeira com uma bola. Já as meninas são diferentes. Então, como eu vou prender a atenção do meu filho? Totalmente, né? Só para corrigir, o livro Educar na Realidade, ele foi traduzido em 8 línguas para 60 países. É altíssimo alcance dela. Né? E é um livro que realmente fala sobre a exposição das telas e como é importante justamente deixar a criança ter contato com a vida real. Educar na realidade mesmo. Então, na verdade, conhecendo, a gente imagina assim, meu Deus, curso de métodos deve ser uma coisa super teórica, complexa. E traz a prática também. Traz a prática e vai simplificar. Exato. Vai simplificar, porque teve alguém que já quebrou a pedra. A gente não precisa quebrar a pedra de novo e dar a roda, sabe? A gente não a maioria dos pais não tem vocação intelectual. Tem que dar conta de vários filhos. Né? Tá ali grávida, quando ele é pequeno, tem um menino que é super agitado, tem a menina que é mais estudiosa, que exige mais material, enfim, não é idealizada a história, né? Não é, por isso que a gente está tentando fazer esse esforço de reunir a sabedoria de muitos profissionais que têm um verdadeiro amor pela educação. É muito mais do que eles estão vendendo alguma coisa. Por exemplo, a Aline e o Rafael Brodbeck, eles entregam todos os dias um conteúdo na internet. Meu Deus, quantas famílias já salvaram. O Rafael e a Aline têm livros escritos. Quem não gostaria de ter um conselho da parte deles, né? De saber como também transmitir a parte espiritual para os filhos, que é o mais importante. Né? E o curso é muito prático, né? Por exemplo, o Rafael e a Aline, que tu citou agora, eles vão falar sobre catequese em casa. Então, o ensino da religião em casa. Então, não é exatamente um método, mas uma ferramenta. Mas é muito importante que a gente consiga trazer essas ferramentas para próximo. Por quê? Porque daí você vai se sentir mais seguro ao escolher. Porque você não vai estar escolhendo aquilo que... Você não vai estar lendo a propaganda de uma coisa e dizendo isso é bom ou é ruim.
Você vai ter um comparativo. E vai ter uma referência teórica, né? Porque para os professores ali, para ser uma conta. Eu ia falar isso. Eu me arrisco a dizer que esse curso serve para os professores. Não só para os pais, para os professores. E não só para pais homeschoolers. Para pais que mandam as crianças para a escola. Para que eles estejam a par do que acontece. Para que eles estejam a par da linha que estão seguindo. Exatamente. Que o método que está sendo aplicado pela escola do meu filho. Que linha está seguindo? Aonde vai dar? Quem vai formar? Né? Então, serve para os homeschoolers, serve para os pais, serve para os professores, para quem ama a educação, para quem quer, ou até mesmo curiosos, né? Para quem quer saber quais são esses métodos, quais são os principais métodos de educação, porque nós contemplamos os principais métodos já. O troféu vai para a Nancy Bell, né? Querida teve que falar, ela é doutora em educação e ela ficou com a parte mais difícil, que é falar dos métodos modernos e o construtivismo. Mas aí vai dar vacina para todos os pais e estarem atentos quando os filhos estiverem imersos no método desses, na escola, seja onde for, que ele é deformante. Ele não é formante, não dá uma forma humana para aquela pessoa, ele é deformante, ele desumaniza. Eu vou citar o saudoso professor Saldanha, da URGS, um homem dedicado à educação, que é realmente um modelo para mim, uma inspiração. E eu assisti uma aula dele quando ele fala de Marx, que Marx, sendo judeu, propôs a linha de pensamento dele, marxista, baseada em Cristo. Ou seja, a história da salvação. Ele rouba o protagonista da história, ele rouba o céu e diz que vai criar uma polis, um lugar ideal aqui, né? E rouba a esperança do ser humano. E quando o professor Saldanha teve essa sacada e explicou isso dentro da Universidade Federal, eu disse, meu Deus, quanto é libertador saber a verdade. Né? Então, a Nancy Bell, que é uma estudiosa e foi muito perseverante e aceitou o nosso desafio, ela vai mostrar quais são os pilares da educação marxista, que é o construtivismo, na verdade, que esvazia toda a autoridade, que esvazia todo o sentido do aluno ser humilde, né? E deixar-se iluminar, né? Então, o aluno entra no método construtivista, a primeira coisa que dizem para ele é que ele é o detentor do saber. Então, como é que ele vai aprender se ele já tem o saber? Como é que ele vai aceitar uma hierarquia depois numa empresa ou na própria família, respeitar o pai, né? Se todos são nivelados numa mesma classe, professor, todos aqui estamos para aprender juntos. Ou seja, o tamanho da insegurança, né, que essa criança que deveria ter um mestre, né, e tem um colaborador, talvez um amigo, né? Bom, mas os métodos modernos também são apresentados. Por quê? Porque a gente não quis deixar nada de fora. A gente não precisa eliminar algo para vender algo. A gente não está aqui dizendo assim, não, a gente escolhe. A Domus Aurea, né? Acho que todo mundo conhece já. É uma plataforma focada em ajudar os homeschoolers, as famílias homeschoolers, a buscarem cada vez mais um homeschooling de boa qualidade. E a gente não tem um método, não existe um método Domus Aurea de homeschooling, de ensino, de educação, nós não temos isso. A gente quer ajudar as famílias a encontrarem o seu caminho. Então, a gente decidiu não eliminar aquilo que não é tão aconselhável. Por quê? Porque às vezes a gente precisa conhecer também o que é ruim. Por quê? Porque os nossos primos, sobrinhos, os primos dos nossos filhos, né? Nossos sobrinhos, eles estão também imersos nisso. E quem sabe com isso a gente consegue aconselhar bem um pai. Os nossos filhos, talvez, mesmo estando no homeschooling, eles podem estar numa escola de música, eles podem estar numa escola de línguas, e ali pode ser aplicado esses métodos. Então a gente tem que conhecer
Para quê? Para poder ajudar o nosso filho, se ele estiver tendo uma influência ruim, né? A manter o foco. Manter o foco no que é bom. A ideia de entrar numa universidade tem que estar muito preparado para entender qual é o que está por trás, né? Quais são os pilares de um pensamento assim, até para poder fazer o contraponto. Senão, vão se sentir agredidos, assustados, né? A educação verdadeira, ela nunca é uma bolha, né? Não pode ser. E amarrando todos os métodos como bônus, a gente tem a aula da Letícia e do Adriano, que são os 7 pilares de uma educação integral. Maravilhoso. Ela fala de alimentação, ela fala da rotina do sono, da ordem. Então, ali, amarrando tudo isso, né, que eu acho que é uma aula muito especial. Só pelo bônus já. Eu já gostaria de comprar o curso. E a gente tem a graça também de ter o Diego, que é o jovem, né, que cresceu na educação homeschool e está ali sendo um professor de xadrez. 100% isso deu um fruto já. Poder ver o fruto de uma família que se dedicou e que teve essa coragem de buscar o melhor para o filho. O Diego Vieira e o Igor, né? Eles dão umas técnicas de xadrez. Porque o xadrez é um jogo, mas ele ajuda muito a desenvolver a parte cognitiva, né, de lógica. Muito. E ao jogar xadrez, tu começas a perceber que determinadas ações têm certas consequências. Tu começa a perceber que tu precisa planejar, né, que tu precisa se organizar. Tu percebe também no xadrez que quanto mais tu joga, melhor tu joga. Então, tudo isso vai gerando, como as artes marciais também tem isso, vai gerando um aprendizado verdadeiro. Porque o aprendizado, hoje em dia, é visto como saber matérias. Simplesmente saber matérias. Isso não é aprendizado. Porque as matérias hoje, técnicas, por exemplo, elas evoluem muito rápido, muito rápido. A gente precisa ter bases, conceitos, né, para a parte técnica. E para a parte humana, é muito mais importante, né? A gente precisa realmente ter os pés na rocha. A gente tem que criar os nossos alicerces na rocha para poder ser um ser humano depois feliz. Porque o que adianta os nossos filhos, por exemplo, todos terem diploma de doutor, né? E terminarem todos com famílias destruídas, casais separados? Harvard tem dispositivos, né, nos quartos dos estudantes, porque é um lugar de altíssimo índice de suicídios. Então, a pessoa que chegou em Harvard, ela fala 2 ou 3 idiomas, ela passou por seleções dificílimas, e não necessariamente é uma pessoa realizada e feliz. Não tem sentido na vida. Exato. Eu vejo nesses especialistas que estão no curso, pessoas admiráveis. Pessoas que é um sonho realmente reuni-los, né? E são pessoas admiráveis que a gente aprende com o existir deles, não exatamente por aquilo que eles fazem, né? Mas por aquilo que eles são. E eu acho que o mestre, o professor, ele tem que ser assim. Então, o primeiro mestre, o primeiro professor que vai ser investido nessa autoridade é o pai e a mãe. São pessoas admiráveis que os filhos precisam conservar essa admiração, honrar, como fala, né, um dos mandamentos, honrar pai e mãe. E por isso os pais não saem desse encontro com os filhos. Eles não terceirizam aquilo que é o mais importante, mesmo quem está na escola. O pai e a mãe tem que ser aquele que realmente conduz. E como aquele que conduz, precisa saber o caminho, precisa saber para onde vai. Então, conhecer as opções é muito importante. Não dá para seguir sem conhecer. Como a Kátia falou, se pudesse começar lá no início, né, tantos anos atrás, sabendo os caminhos, seria muito mais fácil, né? E a pessoa que sabe muito como são esses especialistas, ela transmite de uma maneira muito simples. Então, aquilo que nós teríamos que, pela tentativa e erro, talvez descobrir das piores formas,
a gente vai receber aqui nesse curso de presente, realmente, esmiuçado. Então, vejam, né? Educar é trazer para fora, né? O conceito de educar é trazer aquele ser humano, né? É desenvolver aquelas potências. Esse curso de métodos vem trazer uma ferramenta para que eu possa, estudando cada um, estudando a filosofia por trás, ver o que mais se encaixa na minha casa, na minha família. Então, eu vou ter essa segurança de estar aplicando um método que muitos especialistas já estudaram, já viram aonde vai dar. Então, eu posso escolher aquele que se encaixa melhor na minha família. E, se precisar, eu troco de método para um outro filho que é diferente daquele que eu apliquei. Então, é uma ferramenta que eu digo assim, é indispensável. Porque eu posso comprar uma apostila, eu posso seguir algum material já pronto, mas eu preciso complementar isso. Aquele material pronto não vai oferecer tudo que o meu filho precisa. E se eu estiver segura naquilo que eu estou fazendo, no método que eu estou usando, conhecendo ele, eu acho que vai muito além. Vai ser além de ser mais agradável para a criança, vai ser muito mais seguro, ser muito mais, vai ajudar muito mais no desenvolvimento dela. Eu lembro que a gente não teve isso, para confirmar isso que você está falando, né? A gente não teve isso na escola da memorização de poemas, por exemplo. E me chamou a atenção quando eu tive contato com algumas linhas clássicas, tanto a qualidade dos textos, né, textos que foram escritos há muitos anos, no tempo clássico mesmo, e que tem um valor que ainda falam para o homem de hoje, né, como Lusíadas e o Gêmeos, né, são gêneros, tanto na música, quanto na arte, quanto na literatura, e que eu jamais imaginei que eu ia poder ter acesso a isso, né? A Shakespeare, e agora, mais recente, Tolkien, enfim, a gente vai tendo contato, e na questão da memorização, por exemplo, me chamou a atenção no início, que tinha que começar a memorização, não chores, meu filho, não chores, se a vida... Tinha que começar pelo não chores. Se a criança começar e chores, não chores. Então, isso é um método. E eu, como mãe, ignorando muito as coisas, no início eu não sabia que isso era importante, né? Fazer com que a criança falasse cada palavra dentro daquele ritmo, daquela levada, e que isso ia fazer diferença para ela, ainda que ela não estivesse entendendo tudo. Então, seguir um método, às vezes a gente não enxerga o resultado imediatamente, né? Mas é um caminho seguro para abrir as portas para que os nossos filhos não rejeitem algo que é nobre, que é valioso, mas que num primeiro contato pode assustar, porque eles não entendem. Então, eu vejo como fruto hoje, né, nos meus filhos, que eles não se assustam com nada. Eles não se assustam se a professora pede para ler um livro, para geografia, por exemplo. Tem que ler um livro, tem que ler tantos capítulos, tem que memorizar. Eles não se assustam com nada. E isso é porque, de alguma forma, né, esses maravilhosos profissionais foram nos influenciando. Então, a gente vendo esse valor, quer compartilhar. Não só para pais que possam dar o passo de homeschooling, porque isso é um chamado também, é uma situação de vida específica, não é para uma maioria, é para uma minoria, mas também para todos os pais que desejam inspirar os seus filhos para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. E realmente criar esse ambiente em casa, né? Então é um convite realmente para todos. E tem muitos pais, e eu me incluo entre eles, porque ao elaborar esse curso, eu despertei para vários métodos que eu nunca tinha tido contato.
Só que nessa jornada, né, os nossos filhos vão crescendo e a gente vai aplicando os métodos. E sempre foi uma dor, assim, a insegurança de não conhecer, não saber se estava aplicando direito, se existia algo melhor, né, por que não estava dando certo, sabe? Então a gente ficava muito limitado. E agora, até para elaborar esse curso, a gente ampliou muito assim, o nosso conhecimento a respeito do que cada coisa pode, cada método pode gerar. E a gente não pode, né, plantar alface e esperar colher cenoura, né? Se a gente aplica um método, a gente pode ter certeza que daquele método vai sair um ser humano baseado naqueles conceitos. Certo? E a Jerusa falou que uma criança, né, um ser humano, não pode ser comparado a uma planta, que uma planta tu deixa e ela cresce sozinha, né? Mas até nas plantas, né? Muito mais os seres humanos. Se eu podar uma árvore o tempo inteiro, ela vai virar um bonsai. Certo? Se eu quiser plantar uvas, eu tenho que colocar num parreiral, eu não posso deixar as ramagens no chão, senão não vai colher uva. Então, até nos vegetais, a gente aplica métodos esperando um fruto, esperando um produto, esperando algo bom, né? E não quer dizer que seja ruim. A gente não quer decidir o que é bom ou ruim na sua família. Por isso que a gente não vai forçar nenhum método. A gente vai falar da maioria que são utilizados no homeschooling. Eu queria aqui agradecer muito, né, ao professor Marcos Boeira por ter sido o primeiro a aderir à nossa ideia. Ele gravou para nós aulas sobre os métodos clássicos, né, trivium, quadrivium, a importância disso, a importância de ir nos clássicos, né, porque a gente quer se puxar para cima pelos próprios cabelos, né? Não é assim, não vai funcionar. A gente precisa, né, se apoiar nos ombros desses gigantes que já trouxeram tanto conhecimento para a humanidade. E hoje em dia, via de regra, se descarta isso. Então, o professor Marcos Boeira na parte de educação clássica, então a Nancy Bell, que está falando sobre os métodos clássicos, como era doutora em educação, ela pegou esses métodos modernos, né, que tem bastante ideologia, muitas vezes por detrás. A Catherine Lecuvier vai falar sobre Montessori, vai ter uma aula dela sobre... Na verdade, são 3 aulas dela, sobre o método de Montessori. Né? O professor Rafael Bitola e a esposa Aline, que vão falar sobre a catequese em casa. Me ajuda aqui, Jerusa. A Catiane Charlotte Mason. Professor Edmilson Cruz, que é uma verdade. Agora ele está... Ele tem mais de 9.000 alunos, o professor Edmilson Cruz. E eu, assim, tenho às vezes vontade de não... Na vontade, claro, né? Eu tenho vontade de ficar em casa ouvindo a aula que meus filhos estão tendo. A aula dele. Mas eu tenho que sair para trabalhar. Entende? É muito bom. A aula dele para o curso, Márcio, é maravilhosa. Ele passa a educação, como que foi feita a educação lá na antiguidade, qual era o método usado, e vai puxando até agora a história da educação. E o Rafael Bardwek e a Aline também é outra aula e a catequese, todos os cursos deles e livros que a gente pega para os filhos, mas acaba aproveitando o adulto. Eu aprendo demais com o que eles trazem, porque o que está por trás do simbólico, de tudo aquilo que a gente vê como rito, que é litúrgico, a riqueza que a gente perde, né? A gente tem tesouros acessíveis à mão e não valoriza, não contempla, não leva os filhos a contemplar. Quantas igrejas lindas nós temos nas cidades com arquiteturas góticas ou clássicas, enfim, que a gente não vai, não aprecia, não sabe... Não contempla, né? A gente vai no templo e não contempla. Então, o Rafael e a Aline trazem isso assim, de uma maneira sensacional. E a Letícia e o Adriano
trazem um aspecto que eu vejo que é do comportamento, né? Da atitude dos pais, que não pode estar baseada numa soberba. A educação não é uma posse que a gente, porque tem mais, pode mais, e vai ter poder sobre os outros, e vai ser superior, que vai oprimir. E exatamente ao contrário, né? Cristo, que é Deus e Senhor, colocou o avental e lavou os pés dos discípulos. É o Mestre, o Senhor. Então, aquilo que o Adriano e a Letícia trazem é tão estruturante da pessoa e dá realmente, coloca, né, todo mundo em contato com a verdadeira realidade daquilo que nós somos, né? Muito frágeis, cheios de defeitos. Não dá para os pais imaginarem, eu não vou começar, não vou assumir a educação dos meus filhos porque eu sou uma pessoa muito pobre, ou porque eu não tenho, né? Então a gente não vai fazer tudo do zero, né? A gente não está começando tudo de novo. A gente tem acesso, como esses profissionais nos dão, a riquezas imensas, tudo organizado, tudo bonito. Então não tem por que não buscar. E até, acho que Jerusalém falou uma coisa interessante agora, depois o Rafael e a Aline me corrijam se eu der um balão aqui, né? Mas tu falou que Jesus lavou os pés, né? E nessa passagem do lava-pés, Jesus diz, vós me chamais mestre, e eu realmente sou. Então o mestre também tem que entender a importância dele na vida do aluno. Porque o aluno se torna um pouco do mestre. Né? A gente espera que o aluno supere o mestre, né? Como diz. Mas, assim, a escolha do mestre, né? E ter a postura de mestre. Mas não o mestre soberbo, o mestre que se espelha em Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Né? E a gente acabou pulando aqui a Jéssica. A Jéssica Cruz, ela traz a importância, a Jéssica Cruz, ela traz a importância da pré-alfabetização, que com exercícios simples a gente consegue superar muitas dificuldades. Às vezes é só a pega do lápis que está errada e a criança tem muitas dificuldades lá mais adiante. Então ela vem trazendo exercícios simplesinhos, fáceis de fazer, ela coloca, né, na aula dela. Muito boa a aula da Jéssica. Essa parte, tem muitos pais que perdem muito tempo ali, quando a criança está com 2, 3, 4, 5 anos, achando que a única coisa a se ensinar é apresentar as letras. Parece que a pré-alfabetização não é importante, né? Ela é muito importante. A leitura em voz alta, leitura, gente, as brincadeiras de roda, as cantigas de roda, contar histórias. Isso os nossos métodos, os nossos métodos, os métodos abordados no curso, eles vão deixar muito claro. A linguagem está ligada intimamente com a imaginação. Imaginação é uma forma de traduzir inteligência, né? Porque para resolver um problema, eu tenho que imaginar uma solução. Para um arquiteto que vai construir uma catedral, primeiro ele imagina a catedral. Ele tem que... Né? E isso, por incrível que pareça, está ligado totalmente à linguagem. Por isso a pré-alfabetização é muito importante. Porque naquele momento a criança está recebendo uma linguagem de forma efetiva. Desenvolvendo uma motricidade através das coisas naturais, né? Trabalhar com líquidos e a pega da pinça. Eu estou na luta, tesoura, estou na luta lá com o meu pequeno que quer pegar o lápis com 3 dedos. E aí é falta de força, falta de trabalho, né, da pinça. Ele se trabalha ele com 2, 3, 4 anos. Então, às vezes, os pais estão perdendo um tempo de ouro por falta de informação. E o xadrez, né, que eu acredito que fez toda a diferença na vida dos nossos filhos. Eu diria que o xadrez, assim, na vida dos meus filhos, ela faz uma diferença até em termos de autoestima. Porque ao aprender xadrez e aprender bem xadrez, eles sentem que são capazes.
sabe? Porque às vezes a criança só se compara com o futebol, o basquete. E vamos generalizar, né, para aqueles que não são homeschoolers, né? O videogame, né? Claro, quem acha que o homeschooler não joga videogame nunca também, essa é uma mentira, né? Às vezes jogam, né? Mas eu diria, se o teu filho, ele acaba só se comparando com coisas em que ele se dá mal, para mim, para os meus filhos, o xadrez fez muito importante na autoestima deles. Não na soberba de eu ganho de um adulto. Mas assim, se ele está tendo dificuldade, às vezes ele diz, tu é muito inteligente. Tu ganha no xadrez até de um adulto. Tu consegue. Entende? Então é muito importante o ensino de xadrez. E o ensino de xadrez, ele vai destravando a inteligência da criança. Que é estratégico, né? É muito estratégico. E ele é extremamente simples, porque é umas linhas aí desenhadas numa tábua. Então, isso faz com que a criança perceba que aquilo que é abstrato existe, é rico, ela não fica presa só a altíssimos estímulos concretos, né? Eu quero aquele brinquedo que pula, que rola, que eu aperto um controle remoto. E o xadrez não, ele é exatamente o inverso. E ele precisa do encontro, ele precisa do outro para ligar. Então o Igor, ele está dando aula também junto com o pai. Isso, o Igor foi um aluno homeschool da família Educando para o Céu, com o pai Diego, né? Os dois estão no curso falando da importância do xadrez na educação. Como é estimular realmente a criança a encontrar esse abstrato, a usar a própria inteligência, a ter paciência para planejar, a respeitar os passos, a aceitar também vitórias ou derrotas, enfim, né? É um tempo dedicado e nem sempre se ganha, né? Então, é muito educativo, muito bom e vai estar ali no curso falando de toda a filosofia, de tudo que está por trás desse jogo tão rico. Como eu falei, né, que o xadrez ajuda na autoestima, mas ele também nos dá oportunidades de trabalhar os sentimentos dos filhos quando eles são derrotados, né? É uma oportunidade ali, né? As crianças não às vezes querem eles perder. perdem e a gente pode dizer, sim, tu perdeu para outra pessoa, ela te superou. Isso é uma coisa normal. Isso vai acontecer muitas vezes na tua vida. Esse tipo de frustração é muito educativo. É muito educativo, né? E assim, um outro ponto que eu queria trazer é que todo mundo está muito preocupado que o filho tenha uma profissão no futuro, né? E eu vejo alguns jovens homeschoolers hoje, com uma tenra idade, assim, 14, 15, 16 anos, já se sustentando, porque aprenderam tanto a respeito, por exemplo, o Igor aqui do xadrez. Ele já tem uma possibilidade de ser professor e ter uma renda. Quantos jovens hoje, que os pais são super preocupados, e eles estão terminando o segundo grau para depois saber qual faculdade vão fazer, para depois terminar a faculdade, para depois começar a ter uma renda. E no homeschooling se tem situações inversas, em que alguns jovens, por terem tido um aprendizado muito aprofundado de literatura, né, de xadrez, de música, uma das nossas filhas dá aula de música já, de piano. A Sara, filha da Catiane, dá aula de latim, tem clubes de leitura. Tem clube de leitura. Né? E assim, é rentável, financeiramente. Mas é um rendimento nobre, porque está transformando a vida, está inspirando adolescentes, crianças. Então, é um círculo virtuoso, de verdade. Assim, só tem... E num contraponto, né? Quem sai, às vezes, de uma faculdade ainda não é preparado. Sim, porque só viu um aspecto, só vimos na faculdade de educação, só se vê uma linha. E se a pessoa se frustrar no final? E outra, a gente entra na faculdade e tu tem que ser autodidata, porque senão tu não vai aprender. Não vai se diferenciar. Ou tu estuda por ti mesmo, né, com aquilo que o professor te orienta, ou então não vai aprender. Eu não aprendi, porque eu não quis. É o que eu tive na faculdade, eu não aprendi.
Aprendi depois, dando aula para os meus filhos. Mas é impressionante isso. Então, as pessoas, elas às vezes com MBA não se sentem preparados para o mercado de trabalho. É que não se apropria do conhecimento, é sempre algo transmitido, meio que uma decoreba de algo que não tem pé nem cabeça. A pessoa não sabe de onde veio, porque são cortados os fios da tradição, da história, do porquê começou, né? E a pessoa sempre valoriza algo que está distante, que está longe, que está fora dela, enquanto não conhece a própria história. Os próprios heróis, como aqui nós, os imigrantes italianos, e toda a riqueza que tem na tradição de uma geração para outra. Não conhece e desvaloriza. E desvaloriza, porque desvaloriza qual é a grande bandeira da maioria dos professores universitários, que é desvalorizar os pais, os avós, os antepassados, e dizer que o que não é científico não existe no mundo. Só que a gente está numa cidade aqui que foi construída por imigrantes italianos do nada, pessoas que não tinham a quarta série. Ou nunca entraram numa escola, né? Sabiam só assinar o nome. Construíam um moinho, plantavam, colhiam e... Construíram igrejas belíssimas, né? Tantas coisas fizeram, né? E hoje... Exato, porque o conhecimento não é um diploma. É verdade. Posso gerar, né? Gerar no mundo uma transformação que eu possa gerar. E para conseguir isso, são certas habilidades que eu preciso adquirir e que eu não vou conseguir sem ter modelos, sem ter mestres de verdade. Pessoas que honestamente queiram me ensinar. Eu lembro na faculdade de perceber os meus professores, eu fiz a faculdade de Direito, meus professores concorrentes. E estavam guardando as informações, porque logo eu ia estar formada concorrendo com eles. Então, não existia um amor pelo direito e realmente entregar o bem da justiça para alguém, né? Isso é muito triste numa sociedade. E aí a gente vê uma sociedade decadente como a gente vê hoje no Brasil, né? Só acho que tem pessoas como essas que vão estar no curso, que são uma inspiração, que são profissionais extremamente dedicados, honestos, que dão o seu melhor, que tiveram a coragem também. Imagina, né, se dedicar à catequese, se dedicar ao xadrez, se dedicar ao ensino de história, à alfabetização. Isso, pensando na questão financeira, poderia ser super desmotivador no Brasil. E são pessoas que acreditaram porque viram ali um bem, né? E é isso que a gente quer transmitir. No curso também nós vamos ter uma aula sobre formação de imaginário com a professora Adriane Anger Corrêa. Já deu mais de 1000 livros, né? A Drica... Formada em letras, e ela hoje dá aula para muitas crianças, né? Muitos adolescentes. Especialista em Tolkien. Ela e o esposo já estiveram aqui no podcast. Já participaram do podcast, quem quiser, né? Procura lá no YouTube. Ela faz qualquer criança amar leitura. Não importa quanta leitura é. Inclusive trabalha, né, escansão de poemas e toda a função de cada palavra, né, as escritas em ordem direta, em ordem inversa, em textos complexos, e ela não tem medo de trabalhar isso com a gurizada de 11, 12 anos. E eles avançam super rápido. Então, vai ser também muito rica essa aula. Enfim, o curso está aí. É um valor super acessível, simbólico. Acho que nós devemos nos unir para esse tipo de iniciativa, divulgar, para que a gente gere um processo de cultura, de criação da cultura, de um acesso de muitas pessoas àquilo que é bom e que está ao alcance da nossa mão. E formar uma geração capaz de ter crítica, de ter o pensamento livre, de ter valores, de realmente colocar sua força, né, no mundo. Porque senão vamos ser mais uma pessoa que vai estar submetida a situações que são contra a sua própria dignidade. Eu lembro na pandemia quantas pessoas e empresas grandes foram obrigadas a usar vacina, né? São obrigadas a usar métodos contraceptivos, são desestimuladas ao casamento ou à gravidez,
Quantas empresas, às vezes, a grande meta de uma família é educar o filho para que ele tenha o cargo mais alto numa multinacional. Só que aí vai entrar ali e se a pessoa não tiver uma personalidade, não tiver segurança, vai ter que abrir mão de sonhos, abrir mão de valores em função das regras da empresa. Então, é muito sério isso. E a gente precisa pensar nisso na educação dos nossos filhos, para que eles sejam realmente livres, né? E possam empreender e possam também ter segurança para colocar os seus valores, né? As suas condições. E estarem abertos realmente à vida, à família, a tudo isso que é tão essencial para a felicidade verdadeira, né? Sim, os métodos, um aspecto muito importante que a gente vai abordar no método é o que é um ser humano feliz. É o que é um ser humano completo, o que é um ser humano integral. Então, quanto mais clássico o método, mais ele vê um ser humano integral como um ser humano que busca a santidade. Busca uma elevação da alma, do corpo, do espírito, né? E quanto mais moderno, mais materialista ou um ser humano mais adequado ao sistema. Né? Então, um indivíduo e um coletivo. Né? Métodos mais clássicos, métodos mais modernos. Agora, como cada método vai graduar dentro dessa escala, você vai ter que comprar o curso para aprender, né? Para ver. A gente procurou deixar isso bem claro. Né? Por quê? Porque é o seu filho, é o que ele vai ser quando crescer. Né? Então, aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Na minha época, né, todo mundo respondia uma profissão. Mas o ser humano não é a sua profissão. O ser humano é muito mais do que a sua profissão. Então, dificilmente alguém dizia, eu quero ser uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa. Né? Só pessoas muito instruídas pelos pais respondiam dessa maneira. O mais importante para uma criança não é ela decidir o que ela quer ser, porque todo mundo quer ser bombeiro e jogador de futebol quando é criança, certo? Os meninos. Eu falo pelos meninos, vocês falam pelas meninas. Mas isso não é o mais importante. E os métodos, eles vão refletir no que é um ser humano adulto que vai brotar dessa criança que está sendo educada por esse método. E é verdade, Kátia, assim, que tu falou sobre a pessoa não ter segurança nem depois de ter um MBA. Mas a gente fica pensando às vezes, será que isso não é programado? Porque antigamente a pessoa terminava o primeiro grau e ela já tinha condições de enfrentar a vida, enfrentar uma profissão, não é? Criar sua família. Depois, quem não tinha o segundo grau não conseguia emprego. Depois, quem não tinha um diploma não conseguia emprego. E hoje, com o diploma, a pessoa precisa fazer 1, 2, 3 pós-graduações para ter um bom emprego. Só que nisso alguém ganha dinheiro em todas as fases. Então eu fico pensando às vezes, né, o quanto que o ensino o ensino universitário, ele é programadamente ruim. O método aplicado quer deixar lacunas para que se continue ganhando dinheiro depois do aluno formado. Como a Jerusa falou, né, sobre o professor ver o aluno como concorrente. Mas o professor só vê o aluno como concorrente porque esse professor é professor e profissional da área, porque só o professor não o sustenta. Onde ele realmente ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro tendo um escritório de advocacia. Mas então, por que ele não dedica todo o seu tempo ao escritório de advocacia? Porque ser professor lhe traz status e clientes. Então, existe um sistema muito sórdido aí, né? Maquiavélico, eu diria, onde existe uma intenção, existe uma má intenção. Né? E isso também acontece nas universidades de pedagogia. Porque quando o ensino é técnico, é necessário passar a técnica e sobra pouco espaço para transformar a mente, né, a forma de pensar
do universitário. Mas quando se tem um ensino de humanidades, fica muito fácil fazer isso. Isso acaba se refletindo na nossa sociedade como um professor vê o aluno lá no primeiro grau, no segundo grau. Então, as faculdades de pedagogia ensinam esses métodos com pinceladas talvez mais assim tênues do que a gente vai estar apresentando nesse curso, mas eles sempre optam pela mesma coisa. Por quê? Porque o nosso sistema educativo está todo voltado a um sistema BNCC, orientado para o Brasil inteiro pelo MEC. E a gente quer exatamente se diferenciar nisso. A gente quer que você tenha nas mãos todas as ferramentas para escolher qual usar a cada momento. Então, quanto estamos dispostos a investir, né? Esse valor é simbólico. Aqui tem profissionais que dedicaram seu tempo, toda a sua vida, construindo e estudando, e vão entregar aquilo, algo que não tem um valor, não teria como pagar, né? Todos realizam quase um congresso sobre educação, e é um valor super em conta, né, Márcio? Então, pessoal, como é que vocês podem adquirir o curso? Nós vamos disponibilizar o curso. São mais de 10 aulas gravadas. O conteúdo do curso vai estar disponível por 1 ano. Tá? O investimento é totalmente simbólico, é um valor, tá, R$ 499 agora no lançamento, mas para vocês que estão acompanhando desde já e comprarem agora, com o link que está aqui embaixo, vai estar com 30% de desconto. Por quê? Porque vocês vão ser os promotores do curso. Tenho certeza que quando começarem a assistir, vão estar nos ajudando a divulgar pela riqueza que ele traz. Então, não esperem, comprem agora. Esse valor está representando R$ 35 por mês só de investimento. É realmente uma oportunidade que a gente está abrindo essa janela agora para o lançamento, mas que logo vai fechar, e aí o novo lançamento, a nova abertura de vendas, com certeza vai ser um valor bem superior. Então, a gente convida vocês que divulguem, que comprem agora, e que participem da promoção dessa nova ideia de cultura, de educação, que pode mudar toda uma realidade de uma geração ou de várias gerações. É um investimento, como eu disse, simbólico, né? Não vai representar quase nada no orçamento familiar. Mas a gente quer que chegue a muitas famílias, esse é o grande objetivo. Então, para finalizar, eu queria agradecer a Jerusa Catiani por ter estado aqui conosco, né, nesse momento de lançamento do curso. Eu também quero agradecer muito os professores, tá, que dedicaram seu tempo aí para nós, para a gravação do curso. Muito obrigado. São muitas horas de aula. Foram muitas horas de gravação. Realmente uma riqueza. Vocês foram fundamentais para que a gente tivesse esse curso. E, para quem está nos assistindo, a gente vai dar um cupom especial, tá, para que compre o curso com 30% de desconto. O curso está no valor de R$ 499 e com o cupom de desconto ele vai ficar em torno de R$ 350. Tá? Quem também quiser financiar o curso e pagar em 12 vezes, né, é possível pagar em R$ 35 mensais durante 1 ano. Esse cupom que vai ser dado, ele vai ter um tempo, né, para quem assistiu a live, se vocês quiserem passá-lo também para alguém que vocês amam, né? Eu acho que vai ser um bom presente esse cupom de desconto. Então, só não demore, porque ele vai ficar um tempo aberto. Vai ser temporário, tá? A gente é só no lançamento, é só no evento. É para quem participou aqui. Até a gente conseguir atingir, né, os custos, né, o pagamento dos custos do curso, tá? Então, corra, porque a gente não sabe aí como vai ser a procura. E depois de um tempo a gente vai fechar então esse cupom e o curso vai para o valor normal dele de R$ 499 à vista, tá? Divulguem. Levem esse presente para muitas famílias, para que chegue essa riqueza em muitas casas e também para promover esses projetos de educação, para que a gente possa vir com outros projetos dessa mesma riqueza. Então a gente conta com cada um. E conheça também os outros cursos que a gente já tem gravados lá na Domus Áurea, os podcasts e a própria plataforma. A plataforma é um aplicativo, né,
que permite que os pais façam os registros e os planejamentos, o calendário, agenda de todos os encontros filhos. profissionais. Então, quando você busca um profissional lá na Domus Áurea, você tem um mini currículo desse profissional. E aí você pode questionar o profissional sobre qual método ele usa. E aí, sabendo qual é o método que esse profissional prefere, você pode, né, tomar uma decisão sobre qual profissional contratar, por exemplo, para uma aula complementar que o seu filho vai ter, né? Além das aulas que os pais mesmos dão e as aulas que os filhos fazem como autodidatas, também é possível buscar alguns profissionais. Professores. E tudo isso se faz através da plataforma Domus Áurea, o aplicativo da plataforma Domus Áurea. Tá? Também nos sigam no Instagram, domusaurea.oficial, no YouTube também. Tá? E não percam tempo aí, comprem o curso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser um divisor de águas na vida de vocês, principalmente em quem se sente inseguro sobre o que está fazendo. Tá? Vai ser um descobrimento, né? E com certeza para quem está fazendo bem feito vai conseguir fazer mais bem feito ainda, e naquilo que está sendo bem feito vai se sentir muito feliz de estar acertando também, tá bom? Muito obrigado. Abraço a todos, grande estamos abraço. aqui à Obrigado. disposição. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Esse curso é realmente uma ferramenta muito importante na mão de todos os pais homeschoolers. E a gente fica à disposição, então, no Instagram da Domus Áurea, para quem quiser algum contato, alguma dúvida. Obrigada. Até mais.